Olá, pessoal. Eu sou Nazi Medeiros, do programa Gotas de Felicidade, e estamos de volta. Nós demos uma pausa por problema de mudança de endereço, por problema de saúde, mas agora estamos recomeçando as nossas atividades para trazer para vocês, como sempre, que é a proposta do Gotas de Felicidade, muita alegria, muita entrevista, muitas coisas boas. E eu sempre digo e repito toda vez, o Gotas de Felicidade existe em função de vocês. Mas para isso é preciso que vocês compartilhem o programa, é preciso que vocês entrem no nosso canal no YouTube, Gotas de Felicidade, cliquem no gostei, se inscreva no canal e acionem o sininho, porque toda vez que a gente fizer um programa, vocês serão notificados. Nós existimos porque vocês existem. Se vocês não compartilham, se vocês não dão a opinião de vocês, não dão sugestões de tema, o programa não tem por que existir, ok? E hoje nós estamos aqui de volta para falar de um assunto que eu acho bastante interessante. Foi feita uma pesquisa pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que trabalha justamente com essa questão de pesquisas, inclusive pesquisas sociais, e ela divulgou que os jovens entre 15 e 29 anos, os nossos jovens, quase que metade deles estão querendo migrar para outros países. Países da Europa, países latino-americanos, os Estados Unidos, e enfim. É uma decisão que é uma decisão séria, porque não é uma brincadeira. De repente, você vai fazer o intercâmbio, você pode voltar e pode ficar lá. E nisso você muitas vezes deixa a família, você deixa amigos, você deixa a namorada, o noivo, É uma decisão difícil, porque são costumes diferentes, língua diferente, vida diferente, culinária diferente. E por conta disso, é que o nosso programa hoje vai entrevistar uma pessoa bastante interessante. O nome dela é Naluce Manuela e ela foi para os Estados Unidos 6 meses fazer uma viagenzinha rápida e tem 27 anos de Estados Unidos. Então, o nosso programa hoje vai falar sobre uma brasileira nos Estados Unidos. Ok, pessoal? Como eu tinha falado com vocês, pessoal, a entrevista hoje, a nossa entrevistada de honra é Naluce Manuela Ito Rocha. E ela vai falar com a gente toda essa experiência que ela teve nos Estados Unidos. O currículo dela é muito extenso, mas ela mesma vai dizer. Naluce, você com a palavra. Quem é Naluce? Ô tia, obrigada. Desculpa dizer tia porque é tia. Meu nome é Naluce Manuela Ito Rocha Santana e eu sou brasileira, nascida e criada aqui em Salvador, estudei no Colégio São Paulo, fui fazer UFBA, fiz biologia na UFBA e atualmente sou agora, já há um tempo, americanizada, porque eu já tenho a nacionalidade americana ao mesmo tempo que a brasileira e eu tô ficando nervosa. Mas não fique, que aqui o programa é Gotas de Felicidade. Pois é, mas é isso. Então eu tenho dupla nacionalidade hoje. Eu moro nos Estados Unidos já há 27 anos e eu sou a mesma de sempre, não mudei muito não. Mas eu gostaria que você dissesse para as pessoas que estão nos assistindo um pouco do seu currículo. Eu sei que seu currículo é muito extenso e eu prefiro até que você fale, porque tem muitas palavras assim em inglês e eu não domino. Então eu gostaria que você falasse. Eu sei que você é uma professora universitária no distrito, né, de Los Angeles, mas eu gostaria que você falasse. Então tá, vamos começar. Eu sou formada, como falei, tenho um bacharel aqui na UFBA. Depois do bacharel da UFBA, eu fui para os Estados Unidos, onde eu fiz meu mestrado em saúde pública.
Depois eu fiz minha especialização em saúde dos direitos sexuais e reprodutivos e trabalhei muito com a comunidade americana com relação à saúde pública, à biologia e não quero falar muito mas fui professora adjunta no Mount San Antonio College, que fica na cidade de Walnut, no condado de Los Angeles, na Califórnia, por 11 anos, até quando abriu o que seria o equivalente ao concurso da minha área, da minha especialização, e foi aí que eu consegui passar no concurso e ter a cadeira que hoje eu carrego, ou que eu ocupo, digamos assim, na faculdade. Mas a faculdade não é uma faculdade como a tradicional aqui da UFBA ou da Católica. Na verdade, é um college que não deixa de ser faculdade, porque nós professores, nós damos todos os tipos de aula para que os alunos possam pegar essas aulas, que são aulas gerais, que a gente pega na universidade, por um custo muito mais baixo, e por isso é que nós oferecemos esse tipo de curso. Além disso, como é Community College, é um college da comunidade, então nós temos vários certificados e várias graduações, inclusive temos cursos, né, para a comunidade que vão sempre lá fazer algum curso de alguma coisa. Eu ensino biologia teórica e prática, né, de laboratório, eu ensino saúde pública, saúde global, eu ensino também saúde contemporânea e também ensino sexualidade humana. Já estou nessa faculdade há 17 anos e amo o que eu faço. Eu pretendo ir lá para visitar a faculdade também. Lógico. Quero passar uns dias lá com você e também aprimorando meu inglês. Eu quero saber de você o seguinte, o que levou você a querer morar fora do país? Porque você, pelo que eu sei, você não tinha ninguém lá, assim, um referencial. Você foi porque você quis ir, não é? Isso. Eu sou muito felizarda, privilegiada por ter tido uma família maravilhosa aqui em Salvador, com pessoas de nome, meus pais, né, inclusive minha mãe, que eu chamo minha madrinha, tia Lúcia Ito de Oliveira, meu pai Dorival Moraes de Oliveira, meu outro pai, Natalino Costa Santana, e minha mãe, que é advogada maravilhosa, Alice Maria Góes Ito Rocha. Então, eu fui muito privilegiada, tia, porque eu estudei num colégio bom, num colégio particular, eu tive uma vida bastante confortável, digamos assim. Mas, quando eu comecei a estudar biologia na UFBA e olhava a diferença social entre o pobre e o rico aqui em Salvador, e até no Brasil de modo geral, e na parte da ecologia, na parte do ambiente, do meio ambiente, da degradação do meio ambiente por conta de uma superpopulação que está cada dia mais crescendo e violando, né, os nossos resources, nosso meio ambiente. Eu digo, gente, alguma coisa tá errada aqui. Por que a gente tem um pouquinho de gente que tem tudo e um bocadão de gente que não tem nada, né? O que eu posso fazer? E aí eu me lembro que tia Lúcia me levou para uma conferência, eu tinha 15 anos de idade, uma conferência de sexualidade humana na Faculdade de Direito da UFBA. Eu tinha 15 anos, nem na faculdade eu estava. E eu me lembro justamente dessa dinâmica do planejamento familiar. E eu fui para vários congressos de planejamento familiar, de sexualidade. E eu cheguei à conclusão, sem saber o tanto que eu ia aprender depois lá nos Estados Unidos, que um dos fatores principais do fato da gente estar perdendo todos os nossos serviços do meio ambiente, todos os nossos... nossa matéria-prima e
e a miséria que a gente vê na rua é em função do fato de que os ricos têm poucos filhos, né? Mas os pobres têm muito. Muitos. Por que será? Então, eu falei para meus pais um dia, né? Disse, olha, eu tô querendo ir para os Estados Unidos porque eu quero empoderar o mundo, eu quero lutar pelos direitos sexuais e reprodutivos da mulher e do jovem, eu quero mudar o mundo, eu quero ver se eu consigo trabalhar na ONU. Para mim era uma coisa assim que eu tinha que aprender bastante meu inglês, muito embora já fui para os Estados Unidos já formada no Aquibel. E aí meus pais, que é uma outra coisa que eu acho assim fundamental, é o fato de que todos eles sonharam comigo os meus sonhos. Então eles viveram comigo os meus sonhos. E o fato de eu ter tido uma base muito sólida de confiança, de responsabilidade e de comunicação foi o que acho que deixou meus pais mesmo, eles me deixaram ir para os Estados Unidos. Mas ficaram tranquilos em você ir sabendo que lá você com certeza iria sair bem, né? Com certeza. E essa pergunta que eu vou lhe fazer, mas eu até já sei, né? Só para as pessoas saberem que você não foi através de intercâmbio, não. Né? Você foi sozinha, com a cara e coragem, sem documento, como diz Caetano Veloso, e lá você trabalhou antes, né, em várias outras coisas, né? Isso. Eu não fiz intercâmbio, queria muito ter feito intercâmbio, na verdade, mas uma coisa que meus pais sempre diziam é o seguinte: você vai sair do país, tudo bem, mas você sai daqui formada e adulta, depois dos 21 anos de idade. Como eu adquiri meu bacharel em biologia, eu tinha 22, aí foi assim, me formei em janeiro, em maio já estava nos Estados Unidos, e foi isso. Eu fui como turista, porque eu queria investigar o que eu poderia investigar no sentido de que faculdade eu vou fazer meu mestrado, minha especialização, aonde eu vou morar, como é que eu vou fazer para me sustentar. Eu me lembro, tia, que eu tinha um keyboard, né, um órgão imenso que eu tinha comprado quando eu tinha 15 anos lá nos Estados Unidos. Eu vendi meu órgão, eu vendi minha bicicleta, eu vendi tudo que eu podia vender. Ainda dizia para todo mundo nos meus aniversários, não me dê nada, me dê dólar, porque eu queria juntar para não ficar na dependência dos meus pais, né? E aí eu falei, só preciso mesmo da passagem. E lá foi assim, eu andava muito, ia muito para a biblioteca, porque naquela época não tinha internet, não tinha celular. Então eu andava muito na biblioteca para investigar. Eu ia na UCLA, que era a única referência que eu tinha, né? Que no caso a gente chama lá de UCLA, que é a Universidade da Califórnia de Los Angeles. Então, eu falava com professores, eu queria saber o que é que eu podia fazer. E uma das coisas que eu descobri lá é o seguinte: eu não sabia que o que eu queria fazer era saúde pública. E eu me lembro que eu conversando com professores e até mesmo com conselheiros, né, que aconselham os estudantes ao que eles querem fazer, eu dizia, olha, eu quero trabalhar com saúde pública, não dizia a palavra saúde pública, eu dizia, eu quero trabalhar empoderando as mulheres, eu quero trabalhar empoderando os jovens, eu quero que eles saibam usar os métodos contraceptivos, eu quero que eles saibam como prevenir doenças sexualmente transmissíveis, eu quero ir na rua trabalhar... saúde pública. Era o que justamente eles diziam, isso é saúde pública, você vai fazer mestrado de saúde pública. Aí eu dizia, eu acho que eu não elaborei bastante o meu inglês, eu acho que está tendo uma comunicação errônea aqui entre nós dois. Eu estou dizendo para a senhora que eu gostaria muito de trabalhar na rua com as prostitutas, com os drogados, com os jovens. Eu queria fazer isso. Mais uma vez, é saúde pública. Aí eu fui convencida que de fato era saúde pública. Porque na minha cabeça, naquela época, saúde pública era para os médicos. Era para enfermeiras, enfermeiros ou médicas, eram para as pessoas somente fazer imunização. É como aqui, por exemplo, esse pensamento talvez você tenha levado daqui, porque saúde pública, quando a gente faz aqui saúde pública, ou você é enfermeiro, ou você
da área Médica. Entendeu? Então, talvez você tenha se baseado Eu só nisso. pensava em imunização, vacina. Eu digo, não é isso que eu quero. E aí foi que eu fui para a faculdade, eu me formei, fiz mestrado em saúde pública, com especialização focada na área de educação e promoção de saúde. E foi aí que eu descobri que saúde pública, minha tia, É muito grande, é vasto. Eu digo que é um bolo, ou então uma pizza, que tem vários pedaços. Esses no pedaços... caso que a saúde pública que você fez foi direcionada para o ensino. Para o ensino na parte da educação sexual e reprodutiva, exatamente. E você fez curso de inglês lá? Não. Não, você Não. foi aprendendo... Eu já fui formada aqui do Aquibeu. Sim. Então já sabia. Já sabia, mas para você desarmar, é como o Bruno, meu neto, viu na Lucy, viu conversando com você e disse, ela fala igual a um americano. Então você, esse desenrolar assim, do inglês e me entender, você fez como? Fiz, não falando português. De forma alguma. Então, televisão em inglês, filme em inglês, falando com as pessoas em inglês, lendo livro em inglês. Eu fui para a faculdade, me preparei para ser aceita na faculdade, porque eu tinha que fazer o GRE, que é um teste específico para que eu possa ser aceita nas faculdades que eu aplicava. Que, na verdade, não apliquei para faculdade nenhuma, só apliquei para uma, porque foi aqui, a conselheira tinha me mostrado o livro que falava sobre saúde pública, mestrado em saúde pública. Aí eu disse, Loma Linda, eu vou na Loma Linda. Depois eu descobri que é uma das grandes faculdades em saúde pública, eles são até adventistas, e são extremamente sérios com relação à saúde. Então, eu fui para lá. Então, o resultado, lendo inglês, falando inglês, ouvindo inglês, dormindo inglês, então era tudo inglês. E eu não falava português de forma alguma, só quando ligava para o Brasil. E isso me ajudou bastante. Mas nos 6 meses, vamos dizer, se você tivesse vindo embora para aqui, nos 6 meses, que era o período que você inicialmente tinha ido para ficar lá, você já falava esse inglês corrente? Falava bem, porque o Aquibeu, não estou fazendo propaganda do Aquibeu, mas o curso que eu fiz no Aquibeu foi assim, realmente maravilhoso. Então eu já falava, mas não falava com... o meu vocabulário estava mais restrito do que é hoje. Lógico. Eu não sabia muitas palavras ainda, então falar rápido, eu não podia entender quando as pessoas falavam rápido em inglês comigo. Até aqui, às vezes a gente não. Então, eu não conseguia entender muito televisão, rádio, então, nossa senhora, foi uma das últimas coisas que eu consegui aprender mesmo, ouvindo o rádio, entendendo o rádio, foi uma das últimas coisas que eu fiz. E quais foram as dificuldades na luz nesse período que você esteve lá? Quer dizer, agora menos, mas eu acredito que no início, quais foram as dificuldades que você encontrou? Pois bem, tia, dificuldades foram diversas. Primeiro porque tinha saudade da família, da comida. Lá nos Estados Unidos é um país diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, então a gente tem que se adaptar. Eu tive que me adaptar e me adaptar rápido, né? Para o estilo de vida de lá. Mas também tem outro detalhe, que também faz parte da dificuldade de modo geral. Eu sou uma mulher imigrante, latina, descendência negra, porque eu me considero... Meu pai é negro, minha mãe, tradicionalmente, digamos assim, mais clara, branca, brasileira, porque não existe mesmo uma raça pura aqui no Brasil, pelo menos da onde nós estamos aqui, né? Mas o fato é que eu me considero uma afro-latina, como eu falei. Então, tudo isso, de uma certa forma, pesa, né? Até porque hoje, eu posso dizer, na faculdade que eu ensino, eu sou a única afro-latina, mulher, brasileira, com acento, né? Com sotaque, que é professora titular de cadeira concursada assinando biologia. Pois é. Então, eu me sinto assim muito honrada, e é uma coisa que eu falo sempre para meus alunos, é isso. Se você está determinada a fazer o que você quer, que você sabe que você quer, e você sente no seu coração e na sua cabeça que você foi feita para isso, é só
passar um pé depois do outro, e você consegue. Tem que realmente desejar e exercitar esse desejo. Exatamente. Não ficar apenas no desejo, né? Você tem que mostrar e ir à luta, como você foi. Com certeza. É por isso que eu sempre falo que você é uma pessoa assim, corajosa, uma mulher forte, é uma mulher fantástica, porque você foi para um local onde você não tinha ninguém, não conhecia ninguém assim, e você enfrentou todas as dificuldades na luta e você venceu. Ótimo. E nos representa lá muito bem. Obrigada. Representa o Brasil, é como você disse, né? Você é uma mulher com todas esses adjetivos, essas coisas que você falou, mas que está lá representando o nosso Brasil. Com certeza você passa isso para os seus alunos e que de uma certa forma passa a conhecer também o Brasil já de uma forma um pouco diferente. Não só o Brasil do carnaval e do futebol. Ah, com certeza. Não é? Então eu ia perguntar a você o que você diria para os jovens e até os adultos que estão querendo ir morar no exterior. Eu estou falando da sua experiência nos Estados Unidos, porque foi para lá que você foi, a sua experiência lá. Uhum. Então, o que é que você diria para esse pessoal? O que é que você aconselharia, enfim, para que eles fossem bem-sucedidos como você é bem-sucedida? Oh, meu Deus, olha a responsabilidade. Tia, uma das coisas que eu fiz questão é de não ficar, eu vou dizer o termo ilegal nos Estados Unidos, porque na verdade todo mundo é legal, não existe ilegalidade. O que existe são as pessoas que não têm papel, não têm os documentos necessários para estarem em outro país, digamos assim, dentro da lei, né? Então eu fiz questão de não estar fora da lei um dia sequer. Então, primeiro eu fui, como eu fiz, para investigar o local, para ver se eu conseguia me adaptar, ficar longe dos meus pais. Eu fui para passar 6 meses, aí comecei esticando, pedindo renovações de visto, e acabei passando 2 anos, né? E depois disso, voltei para o Brasil e aí retornei novamente para os Estados Unidos, aonde estou até hoje. O que eu já falei, como já americana, né? Eu já tenho um passaporte americano. Então, uma das coisas principais primeiro, pense exatamente o que você quer. Não pense que lá vai ser tudo fácil, porque eu nunca lavei minha roupa aqui no Brasil, eu nunca fiz minha cama aqui no Brasil, eu nunca fiz comida aqui. Não, fazia por prazer, por querer aprender. Quando queria fazer. Pois é, e não precisava, porque aqui a gente tem empregados, né? Aquelas pessoas que nos ajudam e que nos criam também, né? Lá em casa. Lá nos Estados Unidos eu tenho que lavar minha roupa, eu tenho que limpar minha casa, eu tenho que lavar meu carro, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer tudo, porque é você que faz tudo, né? Justamente. Então não pense que é assim, tudo é lindo, maravilhoso, porque não é. É muito trabalho. Outra coisa, adoro trabalhar, adoro o que eu faço. Então, resultado, eu não tenho final de semana, eu não tenho não tenho feriados. Eu emendo depois do dia, porque não tô afim de ir pro cinema, não vou pro cinema. Então eu fico estudando, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, vou preparar a prova, vou corrigir alguns trabalhos. Então, resultado, o que a gente tem aqui em Salvador, por exemplo, né, de sair, de jantar na família, de ir pro cinema, de ir pra praia, isso eu não tenho mais. Isso é uma coisa que não existe pra mim. Porque se eu não trabalho, a gente não faz dinheiro. Entendeu? E outra coisa, eu não tenho mamãe, eu não tenho papai, eu não tenho titia pra dizer, tia, vou filar seu rango hoje, posso ir pra sua casa hoje filar seu rango? Não existe isso. Então você tem que realmente saber que a cultura lá é de trabalho, é uma cultura capitalista, onde você tem que trabalhar. E tem que ser aberta, assim, no sentido de poder fazer o que você pode fazer. Eu, no início, com muito orgulho, já formada em biologia, eu trabalhei como assistente de uma senhora que tinha Alzheimer. Então eu literalmente dava banho nessa senhora, eu dava comida, cozinhava para essa senhora, entendeu? Limpava essa senhora. Agora imagine a comida. Mas lá tudo é rápido, tudo prático, tudo micro-ondas, né? E aí era fácil. Mas tive uma dedicação imensa por essa senhora que tinha Alzheimer. Então, resultado, eu literalmente fui uma serviçal da família que me aceitou assim plenamente.
E foi aí que eu comecei a juntar meu dinheiro, que de uma certa forma até me ajudou agora com a minha mãe, que infelizmente também sofria de Alzheimer, e eu levei ela para morar comigo, e eu me lembro muito dessa comparação, né, que eu tinha com a experiência de cuidando de Shirley com a experiência de cuidando da minha mãe. Agora, Ana Lúcia, eu vou lhe fazer uma última pergunta. Acho que essa é proposital mesmo. Diga. Aqui no Brasil, nós temos uma diferença, né, entre salários de homem, de mulher, essa coisa toda, essa desigualdade, né, que nós temos aqui, que vamos ter por muito tempo ainda, eu acredito. E mesmo com todo o empoderamento feminino, que precisa a gente colocar em prática cada vez mais e falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre isso, a gente batalha, a gente luta por isso. Uhum. Então eu pergunto a você, nos Estados Unidos também é assim? Existe essa diferença de salários entre homens e mulheres? Infelizmente ainda existe. Na área acadêmica, talvez, não posso falar muito, porque a gente tem uma tabela de acordo com quantas graduações nós temos, quanto tempo de estudo nós temos. Então, são É mais uniforme. É mais uniforme. Então, estão nessas tabelas horizontais, essas colunas, e as colunas, as linhas, né, são de tempo de trabalho. Então, é mais uniforme, mas infelizmente é. E outra coisa, tia, o que também acontece é o seguinte: Califórnia, eu vou falar uma coisa que eu ouvi outro dia, que eu tô, não são palavras minhas, mas eu ouvi de alguém. Califórnia é um país dentro dos Estados Unidos, digamos assim. Califórnia é diferente em vários aspectos do resto dos Estados Unidos. Então é muito progressista, é muito progressista, é muito igualitária, é muito preocupada com relação à reciclagem, à educação ambiental, ao empoderamento feminino. Então eu não posso dizer tudo como fosse os Estados Unidos em geral, porque é só Califórnia. Mas mesmo assim, na Califórnia, nós temos várias tem um termo em português que chama multiculturas, né? Sim. Então, tem famílias de latinos. Latinos são pessoas que vêm de qualquer país do América Latina. Temos comunidades africanas. Africanas é outro continente que tem vários países, né? Sim. Da mesma coisa do Oriente Médio, da Ásia em geral. Então, resultado, por conta disso, nós temos colônias na Califórnia de acordo com sua cultura. Então, você vive junto de pessoas que geralmente são da sua própria cultura. Então, diante disso, a gente vê também muita discriminação com relação às pessoas de diferente tipo de etnias, também a relação do patriarcado, né, da posição do homem ser mais elevado do que a posição da mulher. Tem também muita violência doméstica, lógico que tem, também por conta dessa história, né, que existe atrás da sociedade humana. Então, é isso. Então, as diferenças existem, mas existem também entre elas mesmas. Não só a diferença de uma cultura, de uma etnia para outra, mas também dentro delas mesmo existe ainda a diferença. Então a gente traz conosco a nossa experiência que nós temos. Então, se você está junto de um grupo que é da China ou do Japão, eles trazem a cultura deles para os Estados Unidos, né? Eu não tenho muitos amigos brasileiros. Tenho muitas pessoas que eu conheço, mas a gente mora muito distante uma da outra. Então, distante, né? Eu não tenho a frequência de vê-los todo final de semana, fazer cafezinho com aqui. Bolinho. Aqui é que a gente faz. A gente não tem. Então, Ana Lúcia, eu quero, em nome do Gotas de Felicidade, nós queremos desejar a você, se é que é possível, porque eu acho que o sucesso já chegou e já, mas muito mais sucesso, porque é sempre bom a gente desejar sucesso e agradecer a sua participação no nosso programa. Nossa. E por conta disso, nós queremos lhe oferecer um pequeno brinde do programa. Gotas de Felicidade, é só uma lembrancinha para quando você estiver tomando uma água, você lembrar. O brinde é esse, porque está enrolado, mas o brinde é
como é? Um copo térmico. Do Gotas de Felicidade. Lindo, lindo. Então, vamos aqui. Prazer todo meu, a honra toda minha. Muito obrigada por me convidar. Espero que eu não tenha feito nada errado, falado nada errado. Muito maravilhoso. Estou muito orgulhosa e sensitiva por isso. Obrigada. Tchauzinho. Tchau. Ficamos para a próxima e não esqueçam de nos compartilhar, de se inscrever no canal e acionar o sininho para ser notificado toda vez que fizermos um novo episódio. Beijo para vocês. Tchau.